Minha gente querida desse Goiás abençoado por Deus, esse Brasil abençoado, nesse povo querido abençoado, eu vim aqui nessa manhã para gravar esse vídeo. É uma introdução de um documentário que eu estou fazendo, que eu vou concluir em 7 aulas mais ou menos, que não vai ser só eu que vou ministrar, vai ter outros pastores também que vão estar falando sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tá? Essa potência de evangelização no mundo inteiro. Eu que me converti a Deus nessa igreja, entrei pela primeira vez há 40 anos atrás numa igreja Assembleia de Deus e lá fiquei. Estou até hoje servindo o Senhor, pastoreando, ganhando vidas para Deus, sendo submisso a autoridades que o Senhor tem constituído. Então eu resolvi, dentro de uma sensibilidade, de um direcionamento do Espírito Santo, fazer esse documentário no qual pretendo fazer essa introdução hoje aqui. Sabe, minha gente, e tudo começou quando eu estava lendo na Escritura Sagrada aquela história do casamento. O rei fez uma grande festa para celebrar o casamento do seu filho. Aí eu comecei a pensar, a analisar direito, falei, isso aqui tem um significado muito profundo espiritual, e de fato tem. O rei é Deus, né? O seu filho é o próprio Senhor Jesus, e os convidados são todas aquelas pessoas que são convidadas a fazer parte desse grande reino de Deus na terra. E aí quando eu estou falando de reino de Deus, é claro que eu não estou falando somente da igreja Assembleia de Deus. Talvez eu diria que a Assembleia de Deus é um pequeno grão de areia nesse grande e vasto mundo cristão, pentecostal, poderosíssimo. Claro que temos problemas e claro que buscamos solução desses problemas todos os dias, porque afinal de contas o Espírito Santo é a dádiva maior que o Senhor Jesus deixou para estar nos conduzindo, nos corrigindo cada dia. Sabe, minha gente, então eu estava olhando na Escritura, Mateus 22, e me deparei com aquela festa do casamento do filho do rei, lembra? Quando aconteceu ali, né, o rei resolveu fazer uma grande festa para celebrar as bodas do casamento do seu filho. E aí começou então a convidar as pessoas, que você já conhece a história, que começou então a ter as pessoas que sempre tinham um motivo para não ir na festa, mesmo sendo convidado especial do rei. Não era qualquer um que tinha convidado, né? Ah, porque eu comprei uma junta de boi, não vou poder. Ah, porque eu me casei. Ah, porque isso, porque aquilo outro. E nós conhecemos essa história. Na parte final, acaba que o rei então pediu para convidar todas as pessoas que se encontrassem para poder fazer parte dessa grande festa. E interessante que num dos evangelhos que fala essa parábola, fala que quando estava acontecendo a grande festa, foi encontrada ali no meio daquela festa uma pessoa que não estava vestindo a vestimenta nupcial. Então aí foi perguntado para ele, amigo, como que você conseguiu entrar aqui sem estar vestindo a roupa necessária, a roupa nupcial? Aí ele ficou mudo, e a história diz que então ele foi lançado para queimar no fogo eterno. É assim, é claro que nós sabemos que essa parábola tem um significado muito forte no seu sentido espiritual, e que também eu não estou aqui para fazer esse estudo nesse momento agora, mas foi desse ponto que eu comecei então a entender a necessidade de fazer um documentário a respeito da minha igreja, da igreja que eu congrego nela, a Igreja Assembleia de Deus, hoje no Ministério Vila Nova, pastoreando a igreja que está no Jardim Guanabara 2, com muita alegria, com muita fé, da qual eu convido todos para poder fazer parte conosco. Estamos ali todos os dias com o coração aberto para poder receber todas as pessoas que quiserem nos ajudar. Então veja bem, é impossível a gente pensar de Assembleia de Deus, e é claro que aqui eu estou falando como se eu estivesse falando de um grãozinho de areia no meio de... Sabe, é como se eu tivesse, como Deus disse, lembra quando Deus falou com Abraão e Deus mandou ele olhar para o céu, conta as estrelas, não tem como contar. Então Deus disse para ele, assim será a sua geração. O que eu estou falando, que a Igreja Assembleia de Deus era só um pontinho no meio dessa multidão de pessoas que servem ao Senhor
mas como nós somos um pontinho, como somos esse grão de areia, então fazemos parte daquilo que nós chamamos a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, que é composta de todas as pessoas que vão em todos os tempos conhecendo o Senhor, abraçando a fé e caminhando, servindo o Senhor aqui na terra e já vivendo o reino eterno de Deus aqui pela fé. É claro que aí nós temos que lembrar desde as primeiras pessoas que pisaram essa terra, sabe, e que começaram a invocar o Senhor. Essas pessoas também fazem parte dessa grande multidão de pessoas que também é chamado de povo de Deus, é chamado de geração eleita, é chamado de igreja do Senhor, que eu gosto de chamar, porque o Senhor Jesus certa vez disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que as pessoas, desde a época de Noé, sabe, de Abraão, sabe, de Moisés, de todos os reis, os profetas que buscaram a Deus com sinceridade, através de uma fé inexplicável, uma fé sobrenatural, e manifestaram essa fé através de obras, começando por Noé, por exemplo, a ponto de deixar tudo em segundo plano e colocar o primeiro plano, o chamado de Deus para a sua vida, que era para construir aquela arca para a salvação daquela gente naquela época, do qual o povo mesmo ignoraram, rejeitaram, mas sabemos que Noé e a sua família foram salvos, da qual deu início. E outra coisa, sabe, essa semana eu estava observando alguém falando sobre o povo judeu. Mas sabemos que o povo judeu que nós conhecemos hoje, no começo eles não eram chamados de judeus, eram chamados de hebreus. Depois passaram a ser chamados de israelitas e depois, agora por último, chamado de judeus, né? Então comecei a pensar em fazer uma ligação com esse assunto que nós estamos falando, que também inclui a nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? Porque veja bem, a palavra hebreu, que vem de Heber, né? um senhor, e que também eles eram chamados de aqueles que vieram do outro lado. E a primeira referência falada aos hebreus fala de Abraão, né? Abraão, o hebreu. Então essa palavra, ela nos chama a atenção para a nossa fé em Deus, para a nossa conversão, por exemplo. Cada um de nós passamos por essas fases, seja de hebreu, seja de israelita, seja de judeu. Só que aí quando chega lá na parte última, nós entendemos que nós hoje na terra não somos hebreus, não somos israelitas, não somos judeus, nós somos o novo Israel, como alguém gosta de dizer, ou a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Então, como nós estamos vivendo a época, o tempo da igreja na terra, então eu prefiro falar da igreja, e aí eu volto a mostrar por que nós então entendemos, que aprendemos a Assembleia. Quando eu disse para você que eu comecei então a perceber pelo Espírito Santo e algumas coisas estranhas, às vezes a gente via acontecer essa grande multidão de gente cristã que é chamada de Assembleia de Deus, então eu comecei a parar para analisar e comecei a pensar o seguinte: o primeiro passo para a gente falar de Assembleia de Deus e para a gente entender, e talvez até entender o porquê da situação não tão legal que vivemos hoje como assembleianos, talvez é porque a gente não entendeu direito que a Igreja Assembleia de Deus, ela faz parte, ela é também, no seu sentido geral, a igreja do Senhor. E sendo igreja do Senhor, ela tem o dever de submissão total ao Senhor Jesus. E talvez isso seja um ponto que, com o decorrer dos anos, a gente corre o risco da gente esquecer disso, que só existe um Senhor e só existe uma igreja. Existe uma humanidade inteira caída, da qual eu fazia parte, caído não porque fiz alguma coisa, não porque tropecei para cair, não porque pequei para cair, mas por causa do pecado dos nossos pais. Então isso já foi uma coisa que já veio, e a própria palavra de Deus diz que em pecado concebeu a minha mãe, e nós então somos fruto dessa natureza pecaminosa, e que somente através da conversão a Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, é que a gente então passa a viver na plenitude do Evangelho aqui na terra e entender o porquê que nós estamos aqui, quem somos e para onde nós estamos indo. Tá certo? Então a igreja, a Assembleia de Deus, me lembrei dessa
parábola aí maravilhosa de Mateus 22, vai lá e lê depois, que fala do casamento do filho do rei, da onde muitas pessoas dispensaram o convite, achando que tinha coisas melhores para fazer e acabaram se dando mal, né? E também tem a outra parte, que é a parte daquela pessoa que entrou ali, talvez por uma empolgação, mas não estava com a vestimenta adequada. É claro que nós não estamos falando dessa roupa física, nós estamos falando de uma roupagem espiritual, que para servir o Senhor tem que fazer por onde, tem que ser, tem que ter o DNA do Senhor na face da terra. E vou dizer uma revelação forte de Deus: somente aqueles que passam a ser chamados de igreja do Senhor ou noiva do Cordeiro, lembra? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, e aí fala da noiva do Cordeiro. Então, todos nós que fazemos parte dessa noiva do Cordeiro, recebemos, não porque merecemos, mas recebemos da parte do seu Espírito dele, que é o Espírito Santo, que nos dá condição, não só de falar que somos igreja do Senhor, mas viver como igreja, acompanhando as características da verdadeira igreja do Senhor na terra, que é mostrada para nós desde as primeiras civilizações da terra, como eu disse para vocês aqui, desde a época, talvez a gente podia começar a pensar, desde a época de Adão, de Noé, especialmente, né, a dedicação total, aquela força de vontade, aquela coisa de saber aonde estava pisando, que não estava construindo uma arca por acaso, não era um empreendimento humano, que com fins lucrativos, mas era algo da parte de Deus. Então, daí nós começamos a entender o que é o reino de Deus e o que é a igreja do Senhor e o que é a Assembleia de Deus, que faz parte dessa igreja poderosa do Senhor Jesus na face da terra. Maravilha, né? Fico maravilhado de poder falar isso daqui. Uma certa vez, um irmão mandou uma foto para mim de uma noiva. Toda vez que eu vou fazer um casamento, eu tenho que lembrar da noiva de Cristo, sabe? A gente é maravilhoso. Estou me lembrando aqui, antes de falar da noiva na bicicleta, eu vou falar de uma outra noiva, que eu vi um vídeo dela também na internet, achei super legal. Era Larissa, o dia do casamento dela, ela pegou o microfone do pastor e começou a falar sobre o que Deus tinha mostrado para ela a respeito de ser igreja do Senhor na face da terra. Ela chega a dizer: eu só estou aqui nesse momento tão importante, casando com essa pessoa tão maravilhosa, porque eu me tornei igreja do Senhor. Só para a gente entender mais ou menos, né? E só existe a igreja Assembleia de Deus porque antes de existir a Assembleia de Deus, existe a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Então daí nós entendemos que nós, como Assembleia de Deus, nunca podemos distanciar da visão, das características apontadas na Escritura, de como que tem que ser e viver aqui na face da terra a igreja verdadeira, que vai ser arrebatada um dia. Uma vez dito isso, então eu falo do pai com a sua filha, uma noiva que ele estava levando para o casamento de bicicleta. Uma vez o irmão mandou essa foto para mim, achei super interessante, uma noiva vestida de branco, todo aquele vestido lindo mesmo, na garupeira de uma bicicleta, indo ao encontro do noivo. Me lembrei da Igreja Assembleia de Deus e me lembrei dos tempos, das dificuldades, que era muito maior no sentido financeiro. Me lembro da biografia do Daniel Berg, né, dizendo que muitas vezes, levando a mensagem do Evangelho naqueles lugares mais difíceis, lugares que às vezes não tinha nem iluminação, ele tinha que segurar uma lamparina com uma mão e a Bíblia Sagrada na outra mão para poder pregar a palavra de Deus. Então eu até escrevi nessa foto que o irmão mandou para mim, dizendo assim, ó: nada vai impedir a noiva de ir ao encontro do noivo, né? Então, isso também fala conosco, assembleianos. Nada impediu que a Igreja Assembleia de Deus se tornasse poderosa, crescesse e começasse a evangelizar e se tornar essa potência, com uma observação: não podemos esquecer que antes de ser a Assembleia, somos noiva do Cordeiro, somos a igreja de Cristo na terra, que as características não podem ser deixadas de lado, as características da verdadeira noiva, da verdadeira igreja, que é apontada de todas as vezes. Por exemplo, a gente lê o livro de Jó.
Meu Deus do céu, aí, olha, as características do livro de Jó é as características de uma igreja de verdade, sabe? É a igreja que serve a Deus na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, mas ela não deixa nada, ela nunca vai deixar o seu Senhor, porque ela sabe que o nosso principal tesouro não é aqui na terra, mas é a eternidade com Deus. Aliás, assunto que tem sido deixado de lado por muitos de nós, né? Uma vez o Senhor Jesus disse assim: todos aqueles que deixaram tudo para me seguir, porque foi perguntado para ele, né? Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Ele falou: olha, todo aquele que deixou pai, deixou mãe, deixou tudo, na verdade, deixou tudo para me seguir. Ele disse, olha como é que ele foi enfático, né? Ele falou: receberá 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. E às vezes nós ficamos só envolvidos nesses 100 vezes mais, que é 100 vezes mais, que é uma realidade. Toda pessoa que se converte a Deus, lembra dos judeus? É difícil você ver um judeu que não é próspero, porque os judeus faz parte dessa fé poderosa, um Deus poderoso. Então faz parte desse povo que tem direito de comer o melhor da terra. Então é impossível a pessoa servir a Deus e não prosperar. Se não prospera é porque não está servindo a Deus, porque servir a Deus já é os passos primeiros para poder você avançar em todos os aspectos, incluindo o financeiro. Só que nós não podemos, de repente, achar que os 100 vezes mais aqui na terra é tudo. Aliás, o próprio Espírito Santo falou através do apóstolo, dizendo: se a gente esperar em Deus só nessa terra, somos miseráveis. Então nós não podemos ser miseráveis, nós não podemos de repente achar que somente a gente desfrutar das bênçãos do Senhor aqui na face da terra é o suficiente, nunca. Por isso, a razão que Deus me colocou no meu coração da gente abrir um documentário falando sobre a igreja Assembleia de Deus. Eu me lembro também de uma entrevista que eu assisti do pastor Antônio de Jesus, sabe, lembra? Pastor Antônio de Jesus, grande homem de Deus, foi deputado federal. Ele deu uma entrevista para a esposa do pastor, para a esposa do senador hoje, né, do Vanderlan, da Isaura Cardoso, o nome dela, né? E nessa entrevista Deus falou comigo algo ligado na igreja Assembleia de Deus. Inclusive eu me esqueço na nossa igreja. Sabe por quê? Porque o pastor Antônio de Jesus foi perguntado para ele o que ele via, qual a diferença que ele via daqueles tempos bem mais antigos dos tempos dos dias de hoje. Aí ele citou pelo menos 3 coisas, ver se eu lembro aqui, né? Uma das coisas que ele falou foi a dedicação total daquele povo mais no início da Assembleia de Deus, aquela vontade, aquela disposição de sacrificar em favor do reino de Deus para ganhar as vidas para Deus, e isso resultava em resultado, como aconteceu, chegou até mim, e tem chegado até milhões de pessoas. Essa foi uma das questões que foi perguntada para ele. Outra questão que foi perguntada para ele foi a posição da mulher. Porque como que ele via a posição da mulher naqueles dias? E sabe, ele respondeu sabiamente, porque ele mostrou que Deus, quando criou o casamento, vou começar falando do casamento, Deus criou o casamento e a família para mostrar como que funciona a aliança dele com o seu povo. E como é que funciona? Funciona que tem um Senhor, que é Jesus, e a igreja, que é total submissa. E quando lá em Efésios fala que assim como a igreja está submissa, e está mesmo, aí eu faço essa pergunta para todo mundo que está me ouvindo aqui: estamos, como povo evangélico, estamos realmente total submisso ao Senhor Jesus? Porque cada vez que a gente nos tornarmos submissos a esse Senhor Jesus, com certeza as outras coisas aqui na terra serão acrescentadas, inclusive no casamento. Então nós nunca podemos entender, nós nunca vamos entender quando é dito da submissão da mulher ao esposo, se a gente não entender primeiro a submissão da igreja ao seu Senhor. Uma vez entendendo essa submissão com alegria, é bom que você diga isso, né? Ninguém que serve o Senhor de verdade serve o Senhor por religiosidade, por obrigação, né? Por doutrina de homens, não, por uma força maior, sabe, um gozo profundo do próprio Espírito do Senhor, do noivo, que é dado a nós, sabe, faz a gente lembrar então da noiva, né? A noiva naquela semana do casamento, ela não pensa em outra coisa se não for no noivo, primeiro lugar, né? Porque o noivo dela é a razão de tudo que está acontecendo. Se não tiver o noivo, não tem a festa, não tem os preparativos, não tem mais nada, não tem a união de 2 famílias. Então não tem como a gente pensar na igreja do Senhor sem não pensar no casamento. Isso tem feito com que em todos os casamentos que eu faço, que eu realizo,
eu gosto de lembrar isso, que o casamento é uma instituição de Deus, nunca vai ser destruído pelo diabo, nunca, mas mais do que isso ainda, Deus colocou o casamento, a união de um homem e uma mulher para tipificar, eu acho que eu posso dizer assim, para apontar, para mostrar, para esclarecer como que é a união de Deus e o seu povo. E a gente volta lá para o livro de Jó e a gente vê essa submissão total de Jó ao Senhor, que representa a submissão total do povo de Deus ao Senhor Jesus. Porque Senhor tem muitos aí, né? Até o dinheiro é Senhor de muita gente, mas estou falando ao Senhor Jesus, ao Senhor, ao príncipe, ao filho do rei, ao noivo que vem buscar a sua igreja. Então, amados irmãos, com muita alegria, convido a todos para poder participar. Já estamos com um vídeo aí de 20 minutos, não quero passar, já vou fazer a conclusão, ver se eu consigo, né? Igual eu estava falando para você, né? A moça sentada na garupeira de uma bicicleta, indo ao encontro do noivo, lembra maravilhosamente que nada impede a noiva de ir ao encontro do seu noivo, ou seja, a igreja de ir ao encontro do seu Senhor também. E a outra coisa fundamental que eu estava falando, da entrevista do pastor Antônio Jesus Dias, que ele falou sobre a mulher, que ela tinha essa missão de apoiar o esposo no trabalho de evangelização, que isso é muito fundamental a gente entender isso em todos os aspectos, tema do qual não vamos entrar aqui agora, porque é um pouco polêmico esse tema aí, né? Mas quando nós vemos hoje a mulher pregando a palavra de Deus, nós temos que entender que não é a mulher que está pregando a palavra de Deus. Quando a gente vê um homem pregando a palavra de Deus, nós temos que entender que não é um homem pregando a palavra de Deus, mas é o próprio Espírito Santo do Senhor usando, seja o homem, seja a mulher. Então isso não interfere em nada na submissão que Deus disse para a mulher ter com o seu esposo, entende isso? É o Espírito Santo agindo em nós, seja usando uma criança, seja usando uma moça, um rapaz, uma esposa, um esposo, falando de Deus. É o Espírito Santo, porque no reino de Deus é assim, tá certo? Então eu fiquei muito feliz de passei essa ideia da Igreja Assembleia de Deus. É outra coisa para finalizar também, que é uma coisa que a gente não vai nunca entender a Igreja Assembleia de Deus se a gente não entender também o que aconteceu com Oséias e a Gomer. Por quê, pastor? Então, porque Deus falou com Oséias, primeiro assim, era um momento muito difícil para a nação de Israel, um momento que o povo de Israel, veja que eu comecei a falar lá para vocês, primeiro foram chamados de hebreus, e aí lembra Abraão, né, o hebreu, que fala de deixar, quando a gente deixa o mundo, a gente atravessa o rio para poder servir, né? Hebreu vem desse termo aí, né? Aquele que veio do outro lado do rio. Daí depois, quando a gente fala israelita, a gente lembra de Jacó lutando com um anjo, lembra daquele momento lá no Val de Jaboque, onde houve aquela batalha de Jacó, onde ali mudou totalmente a vida de Jacó. Então o anjo disse para ele, você não vai ser mais chamado de Jacó, mas você vai ser chamado de Israel, príncipe que anda com Deus. Então, veja bem, aquela pessoa que veio lá do outro lado do rio, veio lá do mundo, né? Que é representado pelo Abraão, que deixou a idolatria, deixou tudo para servir ao Senhor. E de repente agora nessa batalha com Deus, quando a gente se lança com Deus, aí muda o nome de Jacó para Israel e muda o nosso nome também, que agora nós passamos a ser príncipe para andar com Deus. E aí nós vemos toda a história da formação da nação israelita, né? E quando é chamado de judeus, quando é chamado de judeus, aí já está mais ligado ao rei Davi, lembra? Ao leão da tribo de Judá, que aí já foi lá bem mais na frente, aonde começou a ter problemas, viu? Aí eu lembro da história de Gomer e Oséias, que fala do momento difícil que Israel estava vivendo naquele momento. Então Deus quis usar aquela mulher chamada Gomer,
que estava lá no mercado de prostituição para comparar a situação que Israel estava vivendo diante de Deus. Então é impossível a gente falar de Assembleia de Deus e achar que a gente também não pode receber de repente uma exortação de Deus, né, para poder a gente entender que o Oséias, o Senhor Jesus, ele veio nos tirar lá do mundo da prostituição no sentido espiritual. A prostituição é conotação de pecado, de errar o alvo, de estar servindo outros deuses. Então o noivo, o Oséias, ele veio e ele se casou com Gomer e teve filhos com ela. Como a situação de Gomer era uma situação que representava o momento que a nação de Israel estava vivendo, de separação, então os filhos que nasceu daquele relacionamento, eles também tiveram nomes complicados, porque mostrava a ira de Deus sobre aquele povo. Inclusive aqui a gente entende a história do rei Jeú, o rei Jeú foi enviado depois por Deus para poder fazer justiça à casa de Acabe. Lembra de Acabe e Jezabel e toda aquela idolatria que eles estavam vivendo? Então, era exatamente, a Gomer representava aquilo ali. E nós, como assembleianos, nós também temos que abrir os nossos olhos para não deixar aquele espírito maldito de Jezabel, de um Acabe desviado, de um povo que não servia ao Senhor. Isso venha atrapalhar a grande missão que Deus estabeleceu para a grande e poderosa Igreja Assembleia de Deus na face da terra. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.